Vamos ver aqui e ver o que o Senhor tem para nós hoje. Agora. Deixa eu colocar o relógio aqui. O que eu quero fazer hoje, eu quero ir devagar e realmente ter você entendendo o que é que eu estou te dizendo. Eu não quero chegar com muita revelação. Eu quero que você realmente entenda o que eu vou dizer. Sabe, eu estava orando e o Senhor disse, essas pessoas que têm vindo para a conferência, essa palavra que está saindo é forte o suficiente e tem uma unção para ela, nela para transposição. Pessoas neste culto podem ter fé suficiente que eles podem fazer qualquer coisa que elas queiram na vida delas. Foi isso que eu recebi aqui. Então, eu estou crendo nisso, que enquanto damos para você essa palavra, fé vai vir para você fazer realmente coisas que você nunca pôde pensar que poderia fazer. Vamos orar. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Obrigado pela unção, pela palavra de Deus. Obrigado por eu ser um vaso de barro falando a tua palavra. Fale através da minha mente, pelos meus lábios, que essa palavra venha sem nenhum impedimento. Nós te damos louvor. Em nome de Jesus, se você crê nisso, diga amém. Nesse momento que eu estava orando, os Copelands, eles mesmos dão também. Eu vim aqui uma vez e estava bem frio e eu tinha uma jaqueta velha. Eu era piloto, você sabe. Era bem velha a jaqueta. Era uma jaqueta de piloto. Alguém diga velho, era bem velha a jaqueta. O irmão Copeland não falou nada a princípio. E enquanto a gente estava indo a caminho da gravação, ele falou, Bill, qual é o tamanho da sua jaqueta? Ele tinha a jaqueta dele, vestida a jaqueta dele, que estava em boas condições, tirou e me deu. Ele falou, irmão Copeland, não faça isso. Eu falei, não, eu quero fazer, está aqui, esse é seu. Ele tirou algo do corpo dele para me dar. Eu estou te dizendo, eles têm um espírito de doação, de amor sobre eles. É difícil comparar. E deixa eu te dizer, eles são uma bênção para mim. Você pode aplaudi-los. Eu estava pensando sobre isso enquanto vocês estavam fazendo a oferta. Muito bem. Vamos para alguns versículos aqui. Deixa eu ver para onde eu te levei ontem e anteontem. Hoje eu estava falando sobre restaurar os anos. E também falei sobre desenvolver uma fé forte, restaurar os anos e desenvolver uma fé forte. Vamos para Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Vamos começar a ler no versículo 17. Muito bem. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Louvado seja Deus. Enquanto eu estava lendo isso, o Espírito de Deus disse para mim, reconheça a sua esposa. Ela está lá atrás orando, Verônica. Nós somos casados há 30 e tantos anos, a gente está casado. Glória a Deus, amém. Todos os nossos filhos trabalham no nosso ministério e nós fazemos o melhor que podemos. Muito bem. Aqui diz...
que ele não considerou o seu próprio corpo, nem considerou o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Olha aí, se Deus promete, ele cumpre. Deus prometeu. Então, é Deus quem vai cumprir. Nosso trabalho não é fazer. Nosso trabalho é receber. Entendeu? E é isso que realmente fez com que Pedro, quando Pedro estava pescando em Lucas 5, ele estava lá, Pedro, e Jesus disse, eu posso usar o teu barco? Ele disse sim, ele entrou no barco de Pedro, e ele sentou e ensinou. Ensino traz traz o entendimento do que você precisa, e é quando você se apropria da palavra de Deus. E o que aconteceu é que depois que ele terminou falando, ele falou, lance as redes no alto mar, e ele trouxe um grande aumento. E Pedro disse, Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Agora, de onde o trabalho veio? Veio de Gênesis capítulo 3, quando Adão havia pecado. E Deus disse para Adão, agora porque você está debaixo da maldição, você vai ter que trabalhar duro para tudo que você conseguir. E Pedro disse, nós trabalhamos por toda a noite, e Pedro estava funcionando, operando debaixo da maldição, mas mesmo assim ele fazia parte da bênção de Abraão. E ele diz, contudo, sob a tua palavra eu lançarei a rede. Quando ele fez isso, ele veio, trouxe uma colheita, uma pescaria grande. E teve tanto que a rede quebrou, e ele chamou seus parceiros e os parceiros vieram e os ajudaram. E agora eles foram até a praia, e Pedro agora vem diante de Jesus e disse, eu sou um homem pecador. Ele estava impressionado por causa da grande pescaria que eles haviam feito. Jesus disse, Pedro, eu quero que você saiba, quero que você pare isso e me siga, porque eu vou te ensinar como ser pescador de homens. Algumas coisas aqui. Primeiro, trabalho. Trabalhar está debaixo da maldição. Trabalhar duro significa, essa palavra, trabalhar com fatiga. Deus criou tudo, diz que Deus terminou a sua obra. Ele não terminou porque ele estava cansado, ele terminou porque ele havia acabado. E eu só estou dizendo que é por isso muitas pessoas olham para a aposentadoria, porque existe um trabalho envolvido. E muitas vezes as pessoas não estão trabalhando no chamado ou na missão que Deus já ordenou para elas. E quantas pessoas na estrada estão indo trabalhar segunda de manhã com uma cara triste. Por quê? Porque estão indo fazer algo que realmente não é satisfatório para elas, não estão produzindo fruto do trabalho delas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É interessante a respeito de Pedro, uma vez que ele trouxe a pescaria, Jesus disse, me siga e eu vou te ensinar como pescar homens. Agora, eu quero que você entenda. Uma vez que ele recebeu provisão, parecia que agora ele poderia livremente ir para a missão dele. Muitas vezes as pessoas não estão trabalhando naquilo que elas são chamadas para fazer porque não tem provisão para aquilo. Sabe? Nós estamos trabalhando duro, tentando acrescentar nós mesmos, mas você não foi designado para acrescentar para si mesmo. A bênção do Senhor, Provérbios 7:22, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, quando é tempo para nós recebermos aumento na nossa vida, é Deus que deve ser nossa fonte. É Ele que deve suprir nossa necessidade. Tudo que nós temos necessidade, Ele vai suprir. Diga amém. E não apenas suprir, mas suprir em abundância. Porque o plano de Deus para a sua vida é extravagante. Agora, eu sei que pode ser que isso algumas pessoas não recebam isso bem, mas eu vou receber.
Muito bem. Note o que Pedro falou. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Por quê? Porque ele viu que esse negócio aconteceu com ele, que era além daquilo que ele podia ele mesmo fazer na sua própria força. Ele não poderia ter uma pescaria tão cheia no barco. Era impossível. Nós podemos ir para 1 Samuel. Vamos para lá. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. E vamos olhar o versículo 9. E ele diz: ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas, porque o homem não prevalece pela força. Não é interessante isso? Pela força, pela sua própria habilidade. É isso que ele está dizendo em Zacarias 4:6. Não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você está comigo? Agora, eu só estou dizendo isso porque uma das coisas que nós estamos fazendo nesses cultos é tentando fazer as pessoas entrarem na fé. Entrarem na fé. Porque é aqui que o inimigo está tentando segurar a igreja. Ele está tentando segurar a igreja de sair da área de conforto da carne. E eu estou te dizendo que quando você entra na fé, você não vai sentir nada. A única coisa que você tem para te guiar é a palavra de Deus e o Espírito de Deus. E ele vai te dizer exatamente o que fazer. Agora, o que você precisa fazer é que você tem que ficar persuadido que aquilo que você está para fazer é o que Deus diz para fazer, e isso vai receber como resultado. Você tem que dar um passo. E pessoas dizem: e se você estiver errado? Mas e se você estiver certo, sabe? Seja o que você estiver fazendo esse tempo, como é que isso está funcionando para você? Dr. Phil pergunta: como é que isso está acontecendo para você? Eu acho que o tipo de almas que Ele quer que nós ganhamos, o tipo de coisas que Ele quer que nós tenhamos nessa nação, as coisas que nós precisamos fazer, é só fé pode fazer essas coisas. E fé não é um sentimento. Você não pode sentir a fé. É por isso que não é todo mundo que está ensinando isso. Se você entrar na fé, eu vou te dizer uma coisa, é a chave mestre para tudo mais acontecer na tua vida, dentro dessa Bíblia. Deus não faz nada a não ser que seja pela fé. Nada. Eles podem dizer kumbaya, cantar kumbaya, seja o que for, mas Deus não faz nada além da fé. Então, eu já decidi. Eu não vou andar só pela fé, eu vou ensinar também. Eu vou ensinar também. Vou ensinar pessoas como chegarem até onde eu estou. Amém. Agora, o irmão Copeland, a irmã Copeland tem a fé deles, o irmão Jerry, todos eles têm a fé deles. Mas e com relação à minha fé? Eu tenho que desenvolver a minha fé, eu não posso viver da fé de outra pessoa. E é impressionante como pessoas querem usar a sua fé, mas elas não querem ter fé nenhuma. Eu disse para elas: se você quer o pagamento que eu recebo, então faça o que eu faço. Você está entendendo? Pessoas ficam enciumadas por causa de jatos. E, cara, isso tudo veio pela fé. Sabe que o diabo não tem dado aos filhos de Deus aviões. Ele está tentando bloquear cada porta que ele pode para te manter de fora desse avião. Porque você sabe que quando você receber isso, você não vai ficar falando sobre isso. Você vai ter um testemunho sobre isso. Então, eu só estou dizendo, Deus tem promessas preciosas para o seu povo, mas elas só podem ser recebidas pela fé. O que você fizer ir atrás delas pela fé, vai ter uma luta, sim. Mas, se você não desistir, vamos lá. Ele pregou outro dia: se você não desistir,
você vence. Sabe, você não pode ir contra Satanás no natural porque ele está usando forças espirituais para vencer. Tudo que você tem que fazer é ir lá olhar em Êxodo 7, em Moisés, e ele disse, o Senhor disse para Moisés, vai lá e liberte o meu povo do Egito. E o primeiro povo que foi contra ele foi o seu povo. E Faraó disse para ele, me mostra um milagre. Por quê? Faraó já estava operando em algumas coisas de milagres, porque ele estava usando alguns feiticeiros. É por isso que algumas pessoas não conseguem pensar de forma certa. Sabe? Você vai ter que receber os seus pensamentos pela fé também. Eu posso te mostrar isso. Olha só, Tiago 1, e eu acho que é versículo 5. Eu não. Sabe que eu não gosto da minha... Sabe que eu não gosto de ver minha imagem na TV? E uma vez fui olhar e a minha gravata estava atrás do meu pescoço. Tiago 1. Ele diz isso. Versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E ser-lhe-ás concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Amém? Agora, sabedoria. Sabedoria, certo? Uma das coisas que a Bíblia diz em Mateus 13, 54, diz a respeito de Jesus, eles falaram sobre Jesus e eles perguntaram, como é que esse homem tem essa sabedoria e faz essas obras maravilhosas? Agora, Jesus sendo quem ele é, muitas pessoas pensam, bem, ele é Deus. Não, não, não. Ele é só um filho de um carpinteiro. Eu sei que ele era o filho de Deus, mas ele veio mostrar como o filho do homem pode operar. Então, ele tinha sabedoria da forma que ele precisava fazer. Porque a sabedoria é aquilo que vai te instruir. Fique comigo agora. Eu estou orando. O irmão Copeland mencionou sobre meditação. Meditação aqui na minha anotação. É uma coisa poderosa. O que ela faz? Transforma a sua crença e acelera. É o link que falta. David Yadapo disse isso. É o link que está faltando hoje. Eu tenho um CD dele e eu orava eu ouvi esse CD pelo menos umas 30 vezes. Eu precisava daquilo ali. Porque é disso que eu preciso disso porque eu estou indo para algum lugar. Jerry Savelle ensinou sobre tempo de plantar e tempo de colher. Eu ouvi aquele ensinamento. Eu tentei sair. O momento que eu saía, ia e saía, por quê? Porque eu estava indo, mais de 2 semanas, eu estava recebendo uma oferta generosa lá. E o que aconteceu? Eu peguei aquele ensinamento e lá ele fala sobre Marcos 10, 29 e 30, que não tem nenhum homem que deixa pai, mãe, família, terra, por amor do Evangelho, que não receba 100 vezes mais nesta vida. Sabe o que eu ouvi? Eu comecei a colocar no meu coração, na minha boca, eu comecei a meditar dia e noite. Uma vez eu estava vindo lá, descendo Minnesota e, bum, aquilo veio como uma luz. E eu parei numa rua e liguei para minha esposa, querida, eu estou saindo. Ela disse, louvado seja o Senhor.
Agora, aqui vem. O que aconteceu com a meditação? Eu permiti que o Espírito Santo pintasse uma imagem na minha alma, de um futuro glorioso. É melhor você escrever isso. Eu permiti que o Espírito Santo pintasse uma imagem na minha alma, de um futuro glorioso. Sabe? Você não deve ir onde você não pode ir onde você não consegue ver. Esse é o grupo certo para quem eu estou falando? Você não pode ir onde você não consegue ver. Olha o que ele diz em Gênesis, em 13. Gênesis 13. Essa não era a forma que eu iria, mas eu tenho que ir da forma que eu estou indo. Muito bem. Gênesis 13, versículo 14. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele. Peraí. Ló se separou dele. Se você ler os versículos antes, Ló causou contenda. E a contenda vai impedir que você veja. Sabe, é uma obra da carne, e a carne vai te manter fora do espírito. Então, você tem que parar de contenda. Não tem contenda na minha casa. Eu já ouvi o irmão Copeland que contenda é como jogar uma serpente dentro do carrinho de um bebê. Isso vai destruir todos os seus planos, destruir tudo de Deus na sua vida. Se livre da contenda. A Bíblia fala de você se apaziguar com seus inimigos rapidamente. Ele disse, Abraão disse, Ló, que não haja contenda entre nós. Qual a terra que você quer? Da direita? Se você pegar da direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. O que Ló fez? Porque estava na carne, ele foi para a direita e ele acabou indo para Sodoma e Gomorra. Vocês já sabem disso, mas o meu ponto aqui é que Abraão sabia que o poder de Deus estava sobre a vida dele e podia ir para qualquer terra. Vamos lá, me ajude aí. Ele podia ir para qualquer lugar e fazer aquilo prosperar. Mas olha o que ele diz. Ele diz, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Toda a terra que você vê. Ele não está falando de olhos naturais. 2 Coríntios 4:4 diz que Satanás vem para quê? Cegar a mente daqueles que não, dos incrédulos. Então, o que eu tenho que fazer é ver. Isso é chamado revelação. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:18, enquanto não atentamos para as coisas que não atentamos para as coisas que vemos, mas para coisas que não vemos. Então, você vê coisas que não se veem. E eu meditei nesses versículos, eu meditei nesse versículo até um ponto em que eu podia ver algo que outras pessoas não podiam ver. E quando você pode ver coisas que pessoas não veem, você pode fazer coisas que outras pessoas não podem, você pode falar de uma forma que outras pessoas não podem falar, e você pode ir onde pessoas não podem ir. Porque você não pode ir onde você não vê. Isso é fé cega. Não, fé é ver. Diga amém. Então, estou meditando naquele versículo e de repente, um futuro glorioso veio. E não estava ainda no físico. Mas o que acontece com a meditação é que faz com que aquilo que você vê por dentro mais real do que está acontecendo contigo do lado de fora. O que está dentro de você se torna maior do que qualquer coisa por fora. É melhor eu voltar para cá. Ele mencionou isso, mas eu acabei de escrever uma carta para os meus parceiros. A gente tem cartas para parceiros, a gente estava funcionando e o irmão, fazendo algumas coisas que o irmão Copeland nos ensinou, e os parceiros têm sido uma bênção para nós. Eu só estou dizendo, essa ideia toda de meditação e do que aprendemos, nós não podemos só ouvir uma vez.
Mas temos que meditar. Por quanto tempo? Dia e noite. Agora, onde é que isso é encontrado? Josué 1:8. Vamos lá, vamos lá. Josué 1:8. Josué 1:8. Eu quero que essas promessas estejam na tua vida. E eu declaro desse culto em diante, elas estarão na tua vida. Eu decreto um reviravolta na sua vida. Eu decreto o que tem sido impedido para você vai ser liberado. O que foi roubado de você vai voltar. Olha o que ele diz, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Agora, eu quero que você veja isso, porque muitas pessoas colocam isso para Deus, para que Deus os faça bem-sucedido. Não, ele já acabou. Eu disse, ele já terminou. Olha o que aqui diz. Este livro da lei, a palavra de Deus, não se separará da tua boca. Mas você deve fazer o quê? Meditar. Medita. Pensar. Vicky Burke escreveu um livro, um livreto, sobre alguma coisa de imagem, autoimagem. É um livretinho. Um livretinho poderoso. Então, meditar significa pensar muito sobre algo. Agora, a gente faz isso na forma negativa, que é chamada de preocupação. Nós não estamos nos preocupando dessa vez, nós vamos meditar na palavra. Significa confessar, significa falar suavemente. Você vendo as Escrituras, você vai ver em Salmos 119, 97. Eu pensei que Salmos 119, 97, Davi falando. Espera aí, eu quero chegar até lá. Vocês estão comigo? Quando a gente chegar até isso, você não vai ser mais o mesmo. Em versículo 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles que o tenho sempre comigo, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Isso aqui é uma coisa poderosa. Davi era um homem que meditava. Eu chequei Davi. Davi era do meu tamanho, só um pouquinho mais alto que eu. Não me odeie, só participe agora. Sim. Mas ele era um homem de meditação. Agora, voltando para Josué 1:8. Meditarás na minha palavra dia e noite para ter cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Agora, vamos ver toda vez que as Escrituras estão falando sobre você aqui. Coloque o seu primeiro nome nisso, ok? Está pronto? Este livro da lei não cesse de falar da tua boca. Deixa eu colocar meu nome. Ou seja, Bill, não cesse de falar deste livro da lei. Antes, Bill vai meditar nele dia e noite, para que Bill tenha cuidado de fazer
segundo tudo quanto nele está escrito, então Bill farás prosperar o teu caminho e Bill será bem-sucedido. Agora eu te disse, você não precisa cumprir, você só precisa receber. Deus nunca te pediu para se livrar de nada, Ele só pediu para você receber algo. Se você receber a cura, a doença vai embora. Eu não estou certo sobre isso? Toda vez é uma posição de receber. Esse livro, esse livro é poderoso o suficiente para se livrar de qualquer coisa na sua vida que não deve estar aí. Isso não é bom? Então, eu aprendi isso. Meditação. O que é que eu tenho que fazer? Veio para mim Pastor Winston, ele estava pregando do púlpito. Ele disse, o seu aeroporto está em Eclesiastes 10. O que você acha que eu fiz? Eu fui para Eclesiastes, capítulo 10. É Eclesiastes. Eclesiastes, não é Eclesiastes. Eu fui lá para o capítulo 10 e eu li uma vez. Eu não vi nada, nada sobre avião. Li de novo. Li o capítulo todo. E aí o Espírito Santo me mostrou. Vis no versículo 20. Que as aves dos céus poderiam levar a tua voz. Eu disse, uau! O que é que eu estou fazendo? Eu não posso ter algo do lado de fora sem que primeiro eu tenha do lado de dentro. Você entendeu? Deus não pode te dar coisas que você não crê nelas. Agora, alguém pode orar por você, mas ele diz, se você pode crer, você verá a glória de Deus. Se você crê, todas as coisas são possíveis. Então, eu tenho que crer. Agora, o que eu falei? Minha cabeça não pode crer. Esse negócio não pode ser programado. Você tem que crer nisso. Agora, como é que eu creio? Eu posso pegar essa palavra e meditar nela. Por quê? Porque todos nós entramos no reino com pensamentos mundanos e agora Deus vai mudar o meu pensamento e Ele vai mudar comigo fazendo essa meditação. Enquanto eu medito, Deus começa a formar-se por dentro de mim algo diferente daquilo que eu vejo. Eu não estou certo sobre isso? Se você, no seu próprio tempo, em Marcos 10, a gente está indo bem com isso. Eu estou te dizendo como você receber as coisas que você precisa receber. Porque aqui Deus diz, eu tenho casas para você. Deuteronômio 6, ele diz, eu tenho casas para você. Você precisa de uma casa? Sabe, eu estou te dizendo, o seu trabalho é receber. Tudo que você precisa já foi pago. Rapaz, você, cadê? Cadê você? Vou dizer de novo. Tudo. Pessoal, eu ouvi o irmão Copeland dizendo isso, eu não sei se alguém pegou isso. Você deve ser um centro de distribuição ambulante. Por quê? Porque está tudo no reino. E onde é que está o reino? Está em mim. Eu sou um suprimento ambulante. Sabe, eu vi algo quando eu li e meditei em Números 13, quando eles voltaram e deram um relatório. Ele disse, nós vimos os gigantes nas montanhas. Bem, isso... as casas lá. Ele estava mostrando as casas que são suas. Não odeie agora. Não me odeie, não. Eu não disse isso, não. Foi Deus quem disse. Eu até peguei referências bíblicas que diz que você deve correr prosperamente. Significa que toda vez que você entrar no carro, o carro deve pegar. Eu não estou certo? Eles estavam indo para uma terra de gigantes. Gigantes. Casas de gigantes.
Como é que um gigante pode entrar dentro de um banheirinho pequeno? Não, o gigante não vai entrar se apertando lá dentro. Não, os gigantes precisam de espaço grande. Agora, você pode ficar aí sentado e rir de mim, mas eu vou te dizer a verdade. Eu vou te dizer, eu vou falar a verdade. E a verdade vai te libertar. Nós vamos sentar aqui e deixar os ímpios viverem confortavelmente. Vamos lá, gente. Quando Deus disse, eu estou te dando essas coisas, olha o que ele diz em Salmos 105, versículo 44. Eu não queria pregar isso, não. Salmo 105, 44. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos. Eu vi a palavra deu-lhes. Venha ver. Olha aqui. Eu estou te dando algo para meditar, porque se você meditar, o Espírito Santo, o trabalho dele é pintar a imagem na sua alma. E se a sua alma prospera, você vai prosperar. O diabo quer perseguir a tua alma. Olha Gênesis 26. Gênesis 26. Senhor, tenha misericórdia. Aleluia. Ele diz, havia uma fome na terra, além da primeira vida, a vida nos dias de Abraão foi Isaac e Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu para ele e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e eu te abençoarei. Isso para mim significa, ande nela como você fosse dono dela. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Vou parar aqui. Versículo 12. Então Isaac plantou, semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava e enriqueceu o homem próspero e ficou riquíssimo. Agora, se você pudesse me dar este versículo na versão mensagem, se você puder. Alguém vai colocar no telão para na versão mensagem. Alguém aqui. Vem aqui, vem aqui. Oh, já está aqui. Você também está tarde demais. Pode ficar aí. Eu te liguei. Eu te chamei. Venha, venha. Venha. Deixa ele vir. A tradução mensagem. Olha só o que ele diz. Versículo 26. Aqui está. 12. É 12 até 15. Ok, versículo 12. Muito bem. Isaac plantou, semeou plantações naquela terra e o deu uma grande colheita. Deus o abençoou. O homem ficou rico e mais rico cada dia, até ele ser muitíssimo rico. Agora, note, ele ficou rico e mais rico. Agora, vamos lá, você tem que me ajudar com isso. Isso falou por ano? Não, nós não estamos aqui brincando joguinho, não. Eu estou te dizendo, enquanto você está sentado agora mesmo, as suas bolsas de valores, o seu investimento tem que estar funcionando. É a mesma aliança que você está... Na verdade, você está debaixo de uma aliança melhor. O que é que tem que acontecer para você? Você tem que prosperar a tua alma.
E isso vem através da meditação. Eu tenho que pegar a palavra, eu tenho que meditar e, de repente, aquela imagem vai ser produzida para mim por dentro. E uma vez que essa imagem for produzida, o que eu vou produzir por dentro vai manifestar por fora. Agora, diga amém para isso. Aqui está. Espera aí, eu tenho algo para você. Aqui tem 100. Ah, não, é só uma. Deus abençoe, Deus te abençoe. Não gaste tudo em um lugar só. Esse aqui é o grupo de pessoas certos para quem eu estou falando isso? Agora, da última vez nós paramos com Jó. Não era trabalho, era Jó. Jó 32. Jó 32, versículo 6. E nós lemos da versão mensagem. Jó 32, 6. Versão mensagem. E aqui diz: eu sou um jovem e todos vocês são velhos e com experiência. Agora, olha isso. Foi por isso que eu fiquei quieto e me receei de entrar nesta conversa. Eu fiquei pensando, os anos vão dizer, a experiência vai dizer, porque quanto mais velho você fica, mais experiente você fica, mas eu estava errado. Na verdade, há um espírito no homem. É o espírito numa pessoa e o sopro do Todo-Poderoso que o faz sábio, que faz a sabedoria possível. Os experientes não... Ou ser velho não garante ter bom senso. Deixa eu ver de novo. Vou ler de novo tudo. Ficar velho não garante que você tem bom senso. Sabe, tem gente que pensa porque é mais velho, que eles sabem mais. Você tem que ter cuidado com isso. Porque para onde Deus está te levando, não importa quão velho ou qual a idade deles e quão tempo eles estão no trabalho, quanto bom eles são, você está para sobressair deles. Olha isso. E não importa que cor você seja. Existe um homem chamado George Washington Carver. Eu fui para escola primária e a gente ia para o museu de Washington, porque Carver falava para as plantas. Ele dizia isso. Está tudo escrito lá. Ele dizia que nunca pegava um livro no laboratório. Ele chamou o laboratório dele de o Laboratório de Deus. E uma vez que ele fechava a porta, Deus fechava a cortina e mostrou a ele como é que fez para quebrar o amendoim. E do amendoim, Deus deu a ele a sabedoria para fazer 300 produtos de um amendoim. Foi isso que esse homem fez. Da soja, ele fez 190 produtos de uma soja. Um homem chamado Henry Ford veio uma ou duas vezes para ele vir e trabalhar com ele. Por quê? Porque Carver tinha aprendido como fazer borracha de um líquido. Ele não tinha todo o tipo de equipamento que eles tinham hoje. O que ele tinha foi um download. Agora era um homem negro que foi nascido na escravidão, mas eu tenho notícias para você. Deus pode pegar o que está por baixo e colocar por cima.
Sabe, você pode ser rejeitado por homens, mas você foi aceitado pelo sangue. Eu digo, quando eu disse ontem, alguém viu online e alguém mandou uma mensagem. Eu vou dizer de novo, Deus quer você. É isso que aquele comercial antigo costumava dizer. Nós queremos você. Por quê? Por causa do seu valor. O trabalho do inimigo é te enganar sobre a sua imagem. Ele está tentando roubar a sua identidade. Fazer você pensar que você não vale um centavo. Olha isso. E a grande maioria aceitou. Agora pense sobre isso. O que está em você? Vamos para Colossenses 1. A gente está indo bem? Isso é você agora, mas essas coisas não vêm à tona, a não ser que pela fé. A fé vem como? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvir coisas nesses cultos que vão mudar a tua vida para sempre. Porque eu declaro agora mesmo, você vai começar a ficar rico e mais rico. Para onde eu pedi você para ir? Colossenses. Agora, o que Colossenses diz? Lembra? Estamos restaurando os anos. Restaurar os anos significa que vai vir uma unção. Olha o que diz aqui Colossenses 1, vamos ler versículo 25. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Agora, que mistério é esse? O que é esse mistério? Um mistério é conhecimento além da compreensão humana. Ok? É além da compreensão humana, é um mistério. Agora, ele está dizendo que agora foi manifesto aos seus santos. Próximo versículo. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza. A riqueza. Eu estou olhando de lado aqui. Deixa eu ler do livro mesmo. Vocês estão bem aí, eu não estou criticando, não. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Você vai descobrir que a forma como você se vê está diretamente relacionado com o que você recebe de Deus. Existem raízes espirituais que você precisa desfazer. Existe uma proporção aqui que, se você conseguir ter essa imagem certa, essas coisas que aparentemente estão lá fora e você não foi capaz de acessar, e você vai descobrir que você vai começar a acessar essas coisas diretamente, como a unção vindo para você como um dilúvio. Então, Cristo em vós, a esperança da glória. Muito bem. Agora, quando nós falamos Cristo, nós não estamos falando do sobrenome de Jesus. Estamos falando do ungido e o que mais? E a sua unção. Agora, eu tenho que receber essa unção pela fé. Eu preciso receber pela fé. Nós estávamos com essa mulher, ela lá na América Central, ela estava pregando e eu falei sobre almas. Isso foi numa igreja grande lá. E então eu disse, nós vamos fazer você ficar cheios do Espírito Santo. Então, nós oramos e pomos as mãos sobre pessoas e elas começaram a falar em outras línguas. Então, eu disse para essa senhora, agora, deixa eu te mostrar que o poder está sobre você agora mesmo. Ela disse, tá bom. Então, ela não falava inglês, tínhamos um intérprete. Eu falei, alguém tem um problema nas costas, vem aqui à frente. Vamos orar por você.
Então, uma pessoa levantou a mão, veio à frente. Então, eu peguei a pessoa, aquela senhora que acabou de nascer de novo, cheia do Espírito Santo, ser batizada. Eu falei, agora, pegue a sua mão, você vai colocar a sua mão sobre ela. Espere até você estar pronta e coloque a sua mão sobre essa pessoa que veio para receber cura. E quando você estiver pronta para impor as mãos, você vai falar, seja curada em nome de Jesus. Eu não podia falar espanhol, mas está vindo. Então, a senhora ficou lá e ela impôs as mãos sobre aquela senhora, outra senhora, ela falou as palavras em espanhol e a outra senhora, tinha alguns diáconos atrás dela, ela caiu. Ela está lá, caída no chão. E a senhora que impôs as mãos, ela fez... Eu disse, pera, senhora, diga para ela que nada está errado, diga para ela... Precisa de impor as mãos sobre ela também, não. Ela não sabia que o poder do Espírito Santo tinha vindo sobre ela suficientemente para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Vamos lá, gente. Eu estou falando, isso não é só para o pregador, não. Isso é para aqueles que são ricos, aqueles que qualquer um de vocês agora mesmo. Por que não tem funcionado? Porque a alma não tem prosperado. Sabe, tem que vir do seu espírito, onde o poder está, até a tua alma. Precisa da sua concordância, do seu ok. Vocês estão comigo? Deixa eu te dar um outro exemplo. Então, estávamos ali, estávamos evangelizando no sábado, fazendo evangelismo no sábado. E quando o clima estava bem, duas senhoras... Vamos lá. E a gente faz grupos de 2. E elas foram para o lado oeste de Chicago. E algumas partes são bem desafiadoras, você sabe. Então, elas estão andando lá na rua. E aí vem um cara andando. Um sujeito. E elas disseram, com licença, senhor, a gente pode falar contigo um momento? Ele disse, o que vocês querem? Ela falou, vocês conhecem o Senhor Jesus como o seu Senhor? Ele perguntou, vocês sabem quem eu sou? Ela falou, não, quem é você? Ele disse, eu sou fulano e fulano de tal, o chefe. Eu sou o chefe de uma grande gangue em Chicago. Eu não vou falar o nome. Você está vendo ali aquelas gangues do outro lado? Eles estão cuidando de mim. Está vendo aquele lá? Eles também estão cuidando de mim. Está vendo lá aquele outro grupo de gente lá naquela outra rua lá? Eles estão cuidando de mim. Eu vou de um lugar para o lado porque eu não gosto de ficar num lugar só por muito tempo. Elas disseram, que bom. Ela disse assim, moço, eu posso apertar a sua mão? Uma delas disse isso. Ela foi apertar a mão dele, apertou a mão. Na hora que ela pegou a mão dele, o poder de Deus fluiu nela. Olha isso. E ele caiu no chão. Carros vieram de todo lugar. Todo mundo veio perguntando para ela, o que você fez com ela? Ela disse, não, a gente não fez nada, veja isso. O Espírito Santo acabou de prendê-lo. Agora, veja como Deus é inteligente. Deus nem enviou 2 homens lá. Ele é inteligente mesmo. Ele enviou 2 mulheres para pegar a pessoa mais notória da gangue em Chicago. Nós queremos você. Eu não sei em que é que nós estamos esperando. O que estamos esperando é sentir algo. Isso é chamado incredulidade.
Nós já temos. Você não tem que dizer, venha, venha, passa por aqui, Senhor. Ele já está aqui dentro. Eu não estou certo sobre isso. Deixa ele sair. Pessoal, com uma audiência desse tamanho, com tantos crentes aqui, cheios do Espírito Santo, rapaz, tem que ter milagres acontecendo até o teto nesse lugar. Você deveria estar recebendo revelação por visão, todo tipo de coisa acontecendo. E eu decreto de a partir de agora é o que vai acontecer em nome de Jesus. O diabo é mentiroso e Jesus é o Messias. O diabo vai mentir para você. Vai tentar tirar você daquilo que você tem. E foi isso que ele fez com Eva. Ele disse, Deus sabe que no dia que você comer dessa árvore, você vai ser como Deus. Eva já era como Deus. Você tem mais poder fluindo através de você. Mas quando é que você vai deixar isso sair para fora? A sabedoria de Deus. Vamos para Tiago. Tiago, capítulo 3. Como é que estamos indo? Estamos indo bem? Meu Senhor. Esse é o alarme do tempo, que o tempo dele acabou. Deixa eu só tomar mais alguns minutos. Vocês estão comigo? Você é invencível. Quando ele disse, não toqueis no meu ungido, não pode te tocar. Um fogo não pôde queimar os hebreus. Um leão não pôde morder um hebreu. Não é que não ia fazer, porque não podia mesmo. A Bíblia diz que se o seu inimigo fizer armadilhas para você, ele mesmo é que vai cair nessas armadilhas. Porque você tem a unção de um rei. Você nem pede por coisas. Você ordena por coisas. Seja para onde você voltar, para as suas cidades, lá é a sua jurisdição. Você faz decretos do tipo que se você, por exemplo, tem uma cidade ou pessoas estão tendo dificuldades lá, você diz, eu quero 8 quadras do sul, do leste, do norte, do sul, do leste, oeste, e todo mundo ali vão para as escolas, as crianças vão estudar, todo mundo ali vai trabalhar, vai ser um cidadão de bem. Sabe, você tem esse tipo de domínio. Mas o que é que nós precisamos? Nós precisamos mais um culto? Não, por quanto mais tempo você vai ter mais cultos do que esses? Você já tem o que precisa. Foi quem? Lester Sumrall que disse... Estou cansado dessa imundícia saindo dessa televisão. Ele foi em frente, pegou um parceiro para concordar com ele, um outro ministro, e ele voltou e ele disse, eu quero que você venha aqui, eu vou transferir esta estação. É uma história verdadeira. Pegou o seu parceiro de oração e fé, foi em frente naquele rádio, naquela estação de rádio, e ordenou para aquilo fechar e vir para o ministério dele. Dentro de 6 meses, estava aquela rádio, estação de rádio pertencia ao ministério dele.
Deixa eu te dizer, nós estamos aqui para não só ter os perdidos salvos, observe isso, mas estamos aqui para reservar a terra. Diga isso. Significa que leis mundanas precisam mudar. Nunca foi o desígnio de Deus de tirar as Bíblias das escolas. A gente não sabia disso, mas isso está mudando. Vai. Nós vamos despertar coisas por dentro de você nesses cultos e você vai voltar para suas residências e você vai ser um osso duro de roer. Eu sei pessoalmente que essas taxas, esses impostos do governo não deveriam ser tão altos. Aí você pode dizer, mas não é tão mal assim, não é porque você não está ganhando muito bem, porque quando você ganhar bem, você vai ver que a dedução é enorme. Diga amém, alguém. Deixa eu ir só um pouquinho. Vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 3, versículo 14. Aqui diz. Não, vamos começar no versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é o que? Terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e o que mais? Toda espécie de coisas malignas. A sabedoria, porém, lá do alto, e é o que? Primeiramente o que? Pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem o que? Sem fingimento. Sem hipocrisia. Sem hipocrisia, eu posso dizer, pelas suas pisaduras eu fui curado, e ainda assim está mancando e não vai ser mentira. Eu posso dizer, eu tenho um emprego, eu posso dizer o que, seja o que for, eu posso chamar coisas que não são como se já fossem e não vão ser mentira. Porque eu estou falando a sabedoria de Deus. Isso não é maravilhoso? Agora, essa sabedoria, ele deu 3 disso. Primeiro, essa é do alto, de Deus. Todo o problema que você tem na vida, Deus já colocou sabedoria para você receber. Para quê? Para resolver aquele problema. Qualquer problema que você tenha, qualquer problema, se é na tua prefeitura, na sua cidade, a sabedoria já foi colocada para você resolver. Mas ele colocou essa sabedoria para quem? Para o justo. Por quê? Porque muitas vezes ele embrulha problemas num papel de presente para você resolver. E quando você resolve aquele problema, você passa para liderança. Às vezes, na verdade, é um problema, parece um problema, quando na verdade é um presente para a sua promoção. Agora, essa sabedoria do alto, e a outra é sabedoria humana, e a outra é demoníaca. Agora, de qual delas você quer operar? Da do alto, do céu. Porque se você for para a sabedoria terrena, vai ter consequência. Sabe? Toma isso aqui até você estar morto. Quer dizer, esse tipo de sabedoria que é terrena é uma sabedoria humana. Mas a sabedoria de Deus não vai ter efeito colateral. A sabedoria de Deus não pode resistir. Então, um advogado, ele pode estar pleiteando o seu caso com a sabedoria de Deus e ninguém vai poder ir contra ele. Bem, nós não podemos encontrar nada de errado nisso. Então, nós precisamos andar nessa sabedoria. E essa sabedoria vem através daquela unção. A unção traz a sabedoria.
Agora também, Ele vai prosperar a tua alma para que o teu corpo prospere. Eu vou cobrir isso e vou te deixar com isso. Aqui tem a mulher. Ela tinha um problema de hemorragia por 12 anos. Ela disse, se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Não é isso assim que diz? A amplificada, a versão ampliada diz que ela dizia isso para si mesma. Então, havia uma meditação envolvida, certo? A Bíblia diz que ela não melhorava, só piorava. Então, ela tinha a pior imagem que ela poderia ter. Porque você vai para onde você vê. Provérbios 23, 7 diz, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. A forma que você pensa é o que você se torna. Seja aquilo que você crê, com a imagem que está por dentro, nós funcionamos, operamos por imagens. Então, o que acontece com essa mulher? Então, um dia, bum! Explodiu. Foi o que o irmão Copeland estava dizendo. Você simplesmente sabe. Agora, ela tinha que saber de algo porque se ela... ela poderia ser apedrejada. E você sabe, a fé sobressai tudo. Então, ela toca na orla. Qual é o que aconteceu? Virtude. Qual é a palavra para virtude? Poder, unção. E a unção faz o quê? Quebra o jugo. Bem, onde é que estava aquela unção? Estava no ungido. Bem, você é o corpo de Cristo. Entendeu? Essa unção não está só sobre você, mas está em você. Então, agora, se eu posso pegar essa unção, fazer essa unção operar pela minha alma, pode curar meu corpo. Sabe? Deixa eu vir para cá. Eu estou indo longe demais. Eu só vou fazer isso e vou deixar você ir. O seu corpo foi designado sobrenaturalmente para se curar. Você está comigo? Um versículo e a gente vai sair. Salmos 149. Sobrenaturalmente para se curar. 139. Salmos 139. Você está recebendo alguma coisa disso hoje? Diga, a partir de hoje, eu vou meditar na palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Vamos começar a ler. Vamos começar no versículo 14. Graças te dou, visto por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Agora, olha isso, eu quero que você veja isso. Eu fui criado assombrosamente, maravilhosamente feito. Agora, se eu coçar minha pele, você e eu sabemos que se não for um arranhão profundo, vai começar a se curar. Por quê? Porque ele foi feito para se curar. Agora, glória a Deus. Vamos lá, Espírito Santo, me ajude com essa última parte aqui.
Deixa eu só te dar esse exemplo aqui. Meu corpo foi designado para se proteger. Não tente. Mas se você tentar colocar o dedo no seu próprio olho, ele vai fechar. Por quê? Porque ele foi designado para se proteger. Agora, quando algo errado está no teu corpo e precisa de cura, todo o sistema imunológico entra em ação, as células brancas começam a funcionar. Sabe, Jesus é algo interessante. Jesus tocava leprosos e isso não perturbava ele. Sabe, o espírito do homem vai sustentar vai sobressair a enfermidade. Se você tem algo suficiente saindo de dentro de você, e isso pode passar pela sua alma, vai poder liberar para o teu corpo físico. A mulher... Eu tenho que chegar até lá, peraí. A mulher teve um problema de hemorragia por 12 anos, nada melhorando, só indo pior. O médico disse que ela ia morrer, com certeza disseram isso para ela. E a mulher diz para ele, se eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Ela não tinha unção. Ele que tinha unção. Mas neste caso, você que tem a unção. E tem algo de errado no teu corpo. Eu estou te dizendo, pessoal, nós fomos designados, o teu corpo foi designado a se recuperar. Agora, não pense que não pode... Não pense que a cartilagem não pode ser reconstruída. O problema é que a alma não prosperou ainda, mas a partir de hoje, você vai começar a ver tamanha unção na tua própria vida. Que qualquer coisa que está te deixando desconfortável vai sair. Você tem a mente de quem? Cristo. Então, agora mesmo, não importa o que estava com a tua mente, se alguém esteve em drogas e a mente dela foi danificada, e uma vez que você está em Cristo e Ele revitaliza o seu pensamento e você pode pensar como Deus. Eu estou te dizendo, nós fomos enviados como ovelhas até os lobos. E se alguma coisa aconteceu com o seu corpo e foi danificado, eu tenho boas novas para você. Eu posso ir para a palavra de Deus e pegar fé para a cura do meu corpo. E eu estou te dizendo, decrete algo e será estabelecido. Eu estou te dizendo. E eu fui para o médico, ele disse, a gente tem que ter um joelho novo. Eu falei, tem um quê? Um joelho novo? Não, peraí, doutor, eu estou te ouvindo, mas a gente não está em concordância, não. Ele disse, eu tenho olha, não se preocupe, esse médico é muito bom. Eu falei, não, eu tenho um médico também, peraí. Eu não podia andar. Dê ao Senhor louvor. Vamos lá. Dê a Ele louvor. Se Ele pode consertar a tua mente, Ele pode consertar o teu corpo. Ele está para consertar o teu dinheiro. O dinheiro está chegando para você agora mesmo. Vamos lá, dê ao Senhor um brado de louvor. É tempo do povo de Deus de entrar na terra prometida. I'm not
Eu não estou falando contra médicos, mas alguns médicos realmente são ungidos por Deus, são apóstolos da cura mesmo. Mas o que eu estou te dizendo é que o mundo tentou detectar para você o quanto você pode ir, quanto você pode ir, o que você pode falar e quanto você pode ter. Mas esses dias estão acabados. Você não mais vai viver de óleo estrangeiro. Você vai viver do óleo do Espírito Santo que está dentro de você. Dê um brado de louvor ao Senhor.